Olá, boa tarde, minhas amigas, amigos. É com grata alegria que estamos dando início a mais uma palestra pelo Grupo Aulas da Vida, sob a coordenação de Amália Carvalho de Moraes, com uma transmissão pela rádio e TV SEAC, Centro Espírita Amor e Caridade de Bauru, e também com a rádio e TV Chico Xavier de Campina Grande, na Paraíba, que vem colaborando conosco em parceria na divulgação de nossos estudos semanais. Bem, pessoal, neste mês temos um motivo ainda maior e mais especial para falarmos desta bendita e consoladora doutrina espírita, onde estaremos homenageando durante o mês de abril o surgimento do movimento espírita no Brasil, onde ilustres personagens trouxeram importantes e valiosas contribuições para a emancipação e consolidação do espiritismo em regiões brasileiras. No entanto, devemos lembrar que as bases da codificação espírita já havia sido delineada e programada a partir de uma planificação espiritual, antes mesmo que o seu advento e revelação surgisse em meados do século XIX em Paris, imponente cidade e capital da França. O caminho desta nova e consoladora doutrina era somente uma questão de tempo para chegar aos corações humanos. Portanto, com a promessa do Cristo Jesus, anunciando a chegada de um novo Consolador, da qual permaneceria eternamente conosco, estaria então traçado para o futuro do orbe terreno, não muito distante, a doutrina dos Espíritos, ou o Espiritismo. Esta que viria esclarecer por meio da fé raciocinada as dúvidas que nos afligem sobre o porquê do sofrimento humano, de onde viemos, da razão de estarmos neste mundo e para onde iremos depois da morte. Antes, porém, gostaria de convidá-los a fazermos uma prece inicial, agradecendo pela oportunidade de nos reunir e, entrelaçados nos santos propósitos de Cristo Jesus, rogar ao Pai amoroso, ao Pai Altíssimo, que nos inspire e conceda a sua divina proteção. Divino Mestre, lança compassivo olhar sobre a nossa família aqui reunida, viajores de muitas romagens. Repousamos neste instante sob a árvore bendita da prece e te imploramos amparo. Todos somos endividados para contigo, todos nos achamos empenhados à tua bondade infinita, à maneira de servos insolventes para com o Senhor. Mas, rogando-te por nós todos, pedimos particularmente agora pelo companheiro que, de certo, encaminhas ao nosso coração, qual se for uma ovelha que toma o aprisco, ou um irmão consanguíneo que volta ao lar. Mestre, dá-nos a alegria de recebê-lo de braços abertos. Sela-nos os lábios para que não lhe perguntemos de onde vem, e descerra-nos a alma para a aventura de tê-lo conosco em paz. Inspira-nos a palavra, a fim de que a imprudência não se miscua em nossa língua, aprofundando as chagas interiores do irmão, e ajuda-nos a sustentar o respeito que lhe devemos. Senhor, estamos certos de que o acaso não te preside as determinações. Teu amor, que nos reserva invariavelmente o melhor a cada dia,
aproxima-nos uns dos outros para o trabalho justo. Nossas almas são fios da vida em tuas mãos. Ajusta-os para que obtenhamos do alto o favor de servir contigo. Nosso irmão chega de longe, de recuados horizontes do passado. Ó Senhor, auxilia-nos para que ele não nos encontre proferindo o teu nome em vão. Bem, meus amigos, pouco antes, do Espiritismo surgir, no ano de 1857, com o lançamento da primeira edição de O Livro dos Espíritos, foi no vilarejo de Hydesville, no estado de Nova York, no ano de 1848, que as primeiras manifestações de efeitos físicos começaram a despertar e chamar a atenção da família Fox, onde ali tinha duas meninas da família, que se chamava Margaret, de 14 anos, e Kate, de 11, onde ali ouviam batidas, ruídos, que vinham das paredes da residência. Anos depois, as irmãs diriam que tudo aquilo não passava de uma farsa. Mas elas acabaram se retratando, dizendo que tinham somente negado a história em troca de dinheiro. E isso há muitas outras coisas a serem contadas a propósito dessa família. Mas apenas resumindo aqui. Quando então, mais tarde, esses fenômenos passariam a serem estudados e pesquisados pelo professor e educador francês Hippolyte-Léon Denisard Rivail, mais conhecido pelo cognome de Allan Kardec. Embora tendo principiado nos Estados Unidos com as irmãs Fox, os fenômenos de efeitos físicos inteligentes e posteriormente na Europa com as mesas que batiam, se agitavam e giravam, tornava-se então uma moda, uma febre então ali nos grandes salões da Europa no ano de 1850. Esses últimos acontecimentos serviram apenas de curiosidade e frívolo divertimento entre os nobres daqueles tempos, os burgueses e senhoras da grande sociedade parisiense. Então nada mais tinha ali de interesse senão o passatempo dos fenômenos que ali ocorriam. Mas o Espiritismo ele somente ganharia maior notoriedade, credibilidade, respeito e legitimidade a partir de estudos metodológicos, investigações científicas e filosóficas pelo Sr. Allan Kardec, fatos que estariam relacionados e corroborados no intercâmbio do mundo invisível com o mundo visível, tornando-o mais tarde, assim, o codificador da doutrina espírita. Como haviam dito os espíritos a Kardec, conforme considerações iniciais na Revista Espírita de 1860, pelo jornalista José Herculano Pires, quando ele falava assim que Paris era a cabeça do espiritismo e Lyon, sua cidade natal, o coração. Então, apesar da França ela não ainda conseguir aclimatar-se às mensagens esclarecedoras e libertadoras da nova revelação por Allan Kardec, devido aos rigores do ceticismo e do materialismo predominante da época, foi em solo tupiniquim, no século XVI, um grupo indígena brasileiro que habitavam ali na costa do Espírito Santo e do sul da Bahia, que os espíritas brasileiros conseguiriam então iniciar
mantendo até os dias de hoje uma maior e mais coesa afinidade aos postulados de Allan Kardec. Isto porque, meus amigos, já estava reservado ao Brasil a nobre tarefa de prosseguir no cumprimento das leis amoráveis e consoladoras de Jesus, como também estabelecer as rédeas de redenção e reeducação das almas humanas, tendo como guia e protetor do Brasil o espírito Ismael, isso mesmo, que segundo ali na Bíblia, no livro precisamente de Gênesis, de Moisés, no capítulo 16, que ele seria então, segundo o entendimento espírita, aquele mesmo Ismael, filho de Abraão, com a escrava Agar. Lógico, que houve todo um processo, um período longo de evolução para ele, para que chegasse então a se tornar um dos trabalhadores de Cristo. Não foi da noite para o dia, Ele precisou galgar muitas evoluções, passar por muitas ainda provações, necessidades. Então o espírito Humberto de Campos também nos ilustra ali no livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, pela psicografia de Chico Xavier, que sobre as diretrizes que estavam sendo traçadas para o Brasil, oportunamente onde seria reimplantada a árvore da Boa Nova e pátria do Cruzeiro. Então assim ele nos descreve, conforme vamos ver agora, no slide, quando ali ele diz assim: enquanto na Europa a ideia espiritualista era somente objeto de observações e pesquisas nos laboratórios, ou de grandes discussões estéreis no terreno da filosofia, não obstante os primores morais da codificação kardeciana, o Espiritismo penetrava o Brasil com todas as suas características de cristianismo redivivo, levantando as almas para uma nova alvorada de fé. Maravilhoso, então. E como pouca gente sabe, pessoal, o dia 22 de abril de 1500 é uma data bastante significativa e marcante para o movimento espírita. Mesmo pelo fato das caravelas portuguesas, comandada por Pedro Álvares Cabral, que aportaram pela primeira vez na costa do Descobrimento, onde passou a ser conhecida a região no sul da Bahia, que compreende os municípios de Porto Seguro, Santa Cruz Cabralha e Belmonte. E ali os portugueses, então, eles nomearam as terras desconhecidas como Terra de Veracruz. Bem, e com a chegada da esquadra ao Brasil, a mando da coroa portuguesa, Cabral, jamais ali se imaginava que estaria cravando a bandeira para desbravar o país em breve futuro, para ser justamente o coração do mundo e a pátria do Evangelho. Por isso que dizemos no início, já estavam sendo delineadas para o Brasil, onde seria ali reimplantada a árvore do Evangelho. Tão conhecida pela maioria dos espíritas, o livro de Humberto de Campos afirma que estaria reservado um glorioso destino dentre as nações do mundo inteiro, quando, então, por volta do ano de 1370, Jesus Cristo esteve reunido com os dirigentes do planeta. Isso mesmo. Já estava a serviço para poder preparar este nosso país, para receber esta mensagem tão consoladora a todos nós. Justamente o quê? Para transplantar a árvore do Evangelho que havia sido plantada onde? Na Palestina. Isso porque, pessoal, a Terra Santa havia sido desprezada pelos homens e pelas guerras de outrora. E se fazia necessário mudar aquela sementeira de luz.
Então a Palestina estava o quê? Arrasada. E onde antes a terra era resplandecente, verdejante, havia apenas escombros e deserto árido. Então a ação do homem belicoso havia destruído o local mais sagrado do mundo, pois nele havia ali pisado o espírito mais sublime que a terra já conhecera. Então, não tardou muito, para que o espiritismo cruzasse o Atlântico desbravando terras brasileiras. No Brasil, Allan Kardec conquistara desde então inúmeros representantes na colaboração e propagação de sua codificação. Ao contrário de que muitos imaginam, que ali ficou adstrito apenas as terras de origem, a terra francesa, de onde é o berço do espiritismo, não. É onde ali se estendeu para as terras brasileiras que, para a nossa felicidade, gozamos dessa inefável alegria de termos as nossas mãos esta consoladora doutrina. Então, prosseguindo aqui, essa propagação da qual dois dos mais importantes foram os educadores franceses, que foi o Casimir Liu Tu, diretor do prestigiado Colégio Francês, que ali ele traduziu para a língua portuguesa no ano de 1860 o primeiro livro no Brasil, e chamava Os Tempos São Chegados. 2 anos mais tarde, os textos de Kardec, já traduzidos, se encontravam nas livrarias. Olha que beleza, não é? E depois tivemos o jornalista brasileiro e espírita Luiz Olímpio Teles de Menezes, considerado um dos pioneiros do espiritismo, que em parceria com outros escritores, professores, militares e magistrados fundaram em Salvador, na Bahia, o primeiro centro espírita do Brasil, chamado o Grupo Familiar do Espiritismo, no dia 17 de setembro de 1865. Bem, então pela primeira vez neste centro, ali realizaram uma sessão mediúnica em torno de uma mesa de madeira, iluminados pelas chamas de um lampião, já que a luz ali elétrica ainda não havia chegado, E seguindo então as orientações propostas por Allan Kardec, tentavam então atrair alguma alma desencarnada. Então, sem nenhum aviso prévio, a mão de um dos médiuns começou a rabiscar um papel, a traçar sob os olhares ali atentos dos presentes. Então, ao final da mensagem psicografada, anunciava um espírito com o nome Anjo de Deus. Ainda em Salvador, foi fundado em 1857 pelo jornalista Luiz Olímpio o Conservatório Dramático da Bahia. Este era inclusive um local onde a intelectualidade baiana debatia ideias espíritas, provocando grande impacto religioso. Então a coisa esfervelhava mesmo ali para que o espiritismo tomasse corpo. Que bom. Então, e a reação da igreja ante ao espiritismo na Bahia era muito severa. Hoje está menos, mas naquela época era bem ali difícil, eles perseguiam de uma forma muito recalcitrante. Então era muito severa, como dizendo, a ponto de mesmo o arcebispo, ele em julho de 1867, nomear uma carta com o título Erros Perniciosos do Espiritismo. E isso já vinha por uma determinação criada no ano de 1864, quando o Livro dos Espíritos ele foi incluído no Index Librorum Prohibitorium, ou seja, era uma lista, pessoal, de obras
que não podiam ser lidas pelos fiéis católicos. Então era uma imposição da igreja que ali cerceando, né, a liberdade de conhecerem os princípios idealizados trazidos por Kardec. Bom, mas o jornalista, né, Teles de Menezes, o que ele fez? Acabou respondendo com uma outra carta aberta. Mas as perseguições e hostilizações infundadas não cessaram. Mas não era somente a igreja que se incomodava com a propagação do espiritismo, não. Mas igualmente, sabe quem? As famílias, donas de escravos, que se mostravam contrariadas com a postura abolicionista dos espíritas, que queriam a liberdade, lógico. E ali revoltados, os jornalistas de Salvador, maldosamente, acabaram publicando charges, né? Se reportando assim, com chacotas contra a classe espírita, uma forma muito anticaridosa. Então, sem recuar, Teles de Menezes ele fundou ainda em 8 de março de 1869 o primeiro periódico espírita do Brasil, chamado O Eco de Além Túmulo, publicação bimestral que escancarou a posição contrária à escravidão. Então não tinha como ali impedir, né, de uma maneira, quando de outro lado se abria uma forma mais ainda abençoada. E assim tornando-se numa importante ferramenta de divulgação do espiritismo. E no Brasil, né, o avanço do espiritismo foi muito surpreendente desde os seus primeiros anos, como o próprio Allan Kardec ele festejou ao afirmar na edição de julho de 1864 na Revista Espírita. Está lá, pesquisem e confirmem então. É esta afirmação que nós vamos encontrar conforme está aqui no slide. Vamos ler juntos. Então diz ali Kardec: constatamos com satisfação que a ideia espírita faz sensíveis progressos no Rio de Janeiro, onde conta numerosos representantes fervorosos e devotados. Então aí, né, comprovando, né, a emancipação, o crescimento em terras brasileiras, né, do espiritismo, em terras brasileiras. Pessoal, e não foi somente isso, pois nos tempos do Brasil imperial do século XIX, o fenômeno das mesas girantes era visto com muita, né, curiosidade, como já dissemos. Então, nessa época, os periódicos chamados Jornal do Comércio, Diário de Pernambuco e o Cearense noticiavam os acontecimentos que agitavam a grande sociedade parisiense. Então traziam informes de lá, né, que ocorriam lá na grande Paris. E no Rio de Janeiro, na pequena redação do jornal Correio do Brasil, tivemos ali o principal ponto de encontro de franceses que eram exilados e opositores do regime de Napoleão III. Então vejamos como a história ela vai engendrando, vai trazendo, vai concatenando toda essa história de maneira a afunilar, né, o espiritismo, de maneira para que possamos receber de forma tão bela. E a elite carioca, né, dos anos 1850 tinha os olhos voltados para Paris. E quando a doutrina de Kardec veio a público, então ela foi bem recebida, né, pelos leitores ali do jornal impresso em francês e apreciado até por prestigiados cidadãos da corte de Dom Pedro II. Então vê que a história está aí trazendo para nós, né? O espiritismo, repetindo, não se restringe apenas ao berço francês. Bom, meus amigos,
em janeiro de 1875, no Rio de Janeiro, foi lançado o segundo periódico da Revista Espírita pelo Grupo Confúcio. Grupo Confúcio, que mensalmente era publicada dentro dos moldes, da revista francesa por Allan Kardec. E no mesmo ano, o jornal Espírita surgia no Rio Grande do Norte. Então são histórias, que temos aí para nos orgulhar, de forma sadia, Principalmente, meus amigos, este mês, abril, onde celebramos o mês espírita. Em 1881, a Sociedade Acadêmica Deus, Cristo e Caridade fundou a sua própria revista na capital fluminense. Foi também na capital carioca que o português Augusto Elias da Silva montou uma pequena redação. Incentivado pela mulher, utilizando dos próprios recursos financeiros, lançou em 21 de janeiro de 1883 a revista Reformador, veículo de divulgação espírita mais antigo ainda em circulação no país, que é essa revista aqui, a revista O Reformador. Nós temos aí à nossa esquerda, num princípio ela era assim, nesses moldes, nesse formato. E depois, mais atualizada, com uma impressão mais bela ainda, trazendo aí os informes até hoje da doutrina. Então, para nossa alegria e honra, estamos aí com esta revista ainda trazendo tudo aquilo que precisamos saber a respeito do Espiritismo. Então as publicações elas foram importantes justamente para rebater as fortes críticas que começavam a serem recebidas pela Igreja, pelo bispo do Rio de Janeiro, Dom Pedro Maria de Lacerda, publicando em 1881 um texto onde chamava os espíritas de possessos, dementes e alucinados. Os adjetivos que ele ali nominava os espíritas. E ainda não satisfeito em golpear ferozmente a causa espírita, no ano seguinte ele disse que era preciso odiar os espíritas. Onde já se viu isso, Por dever de consciência. Odiar os espíritos por dever de consciência. É isso que ele pregava. Então é muito comum encontrarmos ainda nos dias atuais, principalmente em cidades pequenas do interior, aquelas agremiações religiosas que ainda persistem em combater com duras críticas o espiritismo. Mas naqueles tempos mais recuados, o preconceito e a discriminação eram mais fortes, tenazes, dominantes, onde os grupos espíritas, para evitar a perseguição, precisavam despistar as práticas religiosas de seus contraditores, dizendo que a doutrina era apenas de cunho científico. Então eles simulavam alguma coisa ali para disfarçar, Era uma forma para que pudessem, se quisessem assim, prosseguir com a doutrina. Não é hoje que temos essa democracia, Bom, e para o movimento espírita, meus amigos, não perder a sua força e a sua união, o fotógrafo português radicado no Rio de Janeiro e pioneiro do espiritismo no Brasil, Augusto Elias da Silva, ele convocou algumas lideranças para um encontro em sua casa, para justamente defender e propor a criação de uma nova e ampla federação que integrasse todos os grupos espíritas existentes. Era essa a sua preocupação. Quando então, no dia 1º de janeiro do ano de 1884, foi criada a Federação Espírita Brasileira, a FEB. No final do século XIX, os centros espíritas passaram a oferecer tratamento homeopático e espiritual aos pobres e escravos que não conseguiam outro tipo de atendimento.
Então, reservado apenas para a classe elitizada de homens proeminentes do berço europeu, o espiritismo brasileiro então abria espaço agora e entrada para pessoas mais simples, que desejassem conhecer a doutrina. Porque sabemos, o espiritismo não veio para aqueles que estavam praticamente na elite, né, como diz ali, do espiritismo, que estavam voltados para uma classe mais socializada, não, mas ele veio fazer luz a todos. Então, muitos espíritas, meus amigos, no entanto, estavam mais interessados nos aspectos científicos de Kardec, dando maior ênfase em pesquisar o sobrenatural. Além disso, havia divergências sobre a validade de outros autores, como de Jean-Baptiste Rustin, né, cuja obra ela continha trechos conflitantes, né, com parte do Livro dos Espíritos. Então, diante desse desagradável impasse, para poder acalmar, né, os ânimos mais exaltados e unir os espíritas num movimento mais coeso, caberia a responsabilidade por esta proeza o nosso querido senhor Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante, mais conhecido como Bezerra de Menezes, o médico dos pobres e apóstolo do Brasil. Então, Bezerra de Menezes ele aderiu ao espiritismo no ano de 1886, numa cerimônia pública, onde ali atraiu quase 2.000 pessoas. Então, o médico de 30 anos de vida política atendia aos mais necessitados sem nada cobrar pelos serviços. Olha que trabalho caritativo, né? Em 1889, ele assumiu a presidência da Federação Espírita. Mas, pessoal, ali foram dias difíceis para ele, para o nosso Dr. Bezerra de Menezes, pois ele teve que confrontar-se com diretores ignorantes, ríspidos, que deturpavam os ideais e ideias do espiritismo de forma fanática e nociva, apesar, né, de bem intencionados que eram, mas sem conhecerem bem a codificação de Allan Kardec. Batalhador e estudioso profundo do espiritismo, publicou traduções e escreveu inúmeros textos e livros. Entretanto, a principal batalha de Bezerra de Menezes começou com o fim do Império, quando a religião católica era ainda oficial. E depois de passar para a República em 1889, o Brasil se tornaria um Estado laico, né? Laico é aquele que não faz parte, né, do clero, que não aceita nem tampouco recebe a influência religiosa. Isso significa laico. A destreza, né, de Bezerra de Menezes dentro da política, ele teve a sua importante vitória, pessoal, quando ele enviou um ofício em 1890 ao presidente da República, que era então o Deodoro da Fonseca. Isso mesmo. Pedindo o fim das perseguições em respeito aos direitos e liberdades dos espíritas. Então, o nosso Dr. Bezerra trabalhou com afinco, né? Com denudo, para poder aí termos o que temos hoje. Argumentou que não havia charlatanismo em centros espíritas, né? Dizendo ele, já que eles não tinham fins lucrativos, e não tinham mesmo. Isso era coisa levantada pelos detratores da doutrina. Por fim, pessoal, o Código Penal ele não foi alterado. Não foi, mas o apelo de Bezerra fez com que as perseguições passassem a se enfraquecer, foram rareando aos poucos, permitindo então que médiuns e receitistas voltassem a trabalhar. Então este notável e dedicado médico, que se doou por caridade aos mais pobres, que lutou pela causa espírita e humana na Terra,
continua, meus amigos, continua incessantemente trabalhando e nos ajudando do mundo espiritual com seu desvelado amor e carinho. Depois disso, o Espiritismo não parou mais de crescer no Brasil, graças a Deus. Que segundo até mesmo o censo demográfico que foi realizado em 2010 pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que é o IBGE, havia naquela época 3.800.000 adeptos. Isso mesmo. E mais de 30 milhões de simpatizantes de acordo com a Federação Espírita Brasileira, a FEB, tendo também mais de 14.000 entidades espíritas em funcionamento, entre eles hospitais, escolas, centros e centros. Números que apontam de que o Espiritismo assentaria no país singular e fértil terreno para prosperar. E como prosperou? Então, conforme o Conselho Espírita Internacional, o Espiritismo está representado em 36 países ao redor do mundo, para quem não sabe. 36 países. Esses números, portanto, meus amigos, nos direciona a uma questão de Allan Kardec em O Livro dos Espíritos, que está de número 798. Vamos ler. Kardec perguntou: o Espiritismo se tornará uma crença popular ou ficará circunscrito a algumas pessoas? Olha que pergunta inteligente. Os Espíritos responderam: certamente se tornará uma crença popular e marcará uma nova era na história da humanidade, porque está na natureza. E é chegado o tempo em que deve tomar lugar entre os conhecimentos humanos. Entretanto, terá grandes lutas a sustentar, mais ainda contra o interesse que contra a convicção, porque não é preciso dissimular que há pessoas interessadas em combatê-lo. Uns por amor próprio, outros por causas puramente materiais. Mas os contraditores, achando-se cada vez mais isolados, serão forçados a pensar como todo mundo, sob pena de se tornarem ridículos. Então, aqueles que não quiserem acompanhar ficarão para trás realmente, porque o progresso é incessante. Apenas aqueles que querem parar no tempo é que marcarão passo, meus amigos. Bem, mas foi no limiar do século XX que o Brasil e o mundo teria como o maior expoente do Espiritismo aquele que colocaria acima das questões científicas como mais importante os ensinamentos do Cristo e a prática do amor e da caridade desinteressada aos mais necessitados. Nascia, portanto, em 2 de abril de 1910, na cidade de Pedro Leopoldo, em Minas Gerais, Francisco Cândido Xavier. O médium mais famoso, o médium mais completo de todos os tempos. Chico Xavier, como simplesmente era conhecido e chamado, foi dotado, pessoal, de uma capacidade extrasensorial extraordinária. Ele foi preparado para isso. E ali, dentro da sua mediunidade, versava inúmeras modalidades mediúnicas. Mas, como sabemos, foi como médium psicógrafo que maior destaque ganhou por suas inúmeras psicografias de livros, mensagens e cartas consoladoras, coroando então desse modo o seu magnífico trabalho psicográfico antes e depois de sua desencarnação, com 532 obras de variados gêneros e subgêneros da literatura. Pois até mesmo, segundo um espírita chamado Geraldo Lemes Neto, que conviveu até mesmo na intimidade do médium, do Chico,
desde o ano de 1981, ele afirmava que 62 delas elas foram publicadas após o seu retorno ao plano espiritual. Então não tinha parado ainda. Depois que Chico ainda desencarnou, foram publicadas 62 delas. Então calcula, né, Geraldinho, que, como ele é conhecido no meio espírita, né, que exista psicografias, acervos de instituições e pessoas físicas suficientes para ainda editar outros 50 livros. Explica também que Chico psicografava e entregava os escritos, mas ele não ficava com o original. Então foi 71 anos ininterruptos de atividade mediúnica. Não foram 71 dias. Imagina o que é isso. Uma vida de desprendimento, de dedicação, de entrega a serviço do Mestre. Pessoal, a vida de Chico sempre ela esteve pautada na simplicidade, coisa que muitos médiuns conseguem se manter, né? Ainda mais aqueles que começam a ter um destaque, uma notoriedade, né, sobre a sua mediunidade. Mas Chico era diferente. Então, repetindo, pautado nesta simplicidade, nessa humildade e devoção ao próximo, demonstrou então sincero e extremado desprendimento dos bens materiais, nunca aceitando dinheiro ou gratificações das pessoas. E os direitos autorais de seus livros eram o quê? Posteriormente revertidos para as instituições de caridade. Chico, ele era frequentemente representado como o homem coração. Doutras vezes, um homem chamado amor. Considerado uma das personalidades mais aclamadas e admiradas no país, e ressaltado principalmente pelo seu forte altruísmo, ele foi indicado em 1981 e 1982 ao Prêmio Nobel da Paz. Em outubro do ano de 2012, ele foi eleito pelo SBT, né, o Sistema Brasileiro de Televisão, como o maior brasileiro de todos os tempos. Sei quem se recorda, né, foi muito bacana nesse ano, né, quando teve esse programa. Onde ali ele, com 71,4% dos votos, ele venceu Santos Dumont e Princesa Isabel, que também disputaram a final do programa. Tiveram outros, né? Mas quem chegou ao final foram Santos Dumont, Princesa Isabel, João Couto Chico, e Chico ganhou. Bom, muitas coisas, meus irmãos, nós poderíamos dizer desse grande homem, né? Que notabilizou o século XX e o início do século XXI. Mas, como ele mesmo se considerava afirmando ser um cisco, um capim e a pulga do leão, possamos, a seu exemplo, trabalhar com amor na seara de Jesus, nos dedicando e servindo, como também ele costumava dizer, né, dentro daquela simplicidade. Ele falava assim: eu sou apenas um simples carteiro de Deus. Bom, não poderíamos deixar também de citar outros tantos que contribuíram fidedignamente no relevante trabalho para a continuação e consolidação dos ensinos da doutrina espírita dentro do século XX e XXI. Destacam-se entre eles Ivone do Amaral Pereira, Maria Dolores, Ana Rabelo Prado, Alta de Souza, Anália Franco, que time, hein? Maravilhoso! Irmã de Castro Rocha, conhecida como Meimei, Martins Peralva, Inácio Bittencourt, quantos, hein? Carbar Schutel, Eurípides Barçanufo, Divaldo Pereira Franco, José Raul Teixeira, Marlene Nobre, ela, né, que até mesmo foi a fundadora e presidente da AME, a Associação Médica Espírita, Heloísa Pires,
Sueli Caldas Suber e José Herculano Pires. Vale destacar, né, foi ele, então, um renomado jornalista, né, o José Herculano Pires, filósofo, educador, escritor e tradutor brasileiro. Foi um dos mais ativos divulgadores do espiritismo no país nesse século. Traduziu os escritos de Allan Kardec e escreveu tanto os estudos filosóficos quanto obras literárias inspiradas na doutrina espírita. Bom, pessoal, e como nato bauruense, né, que sou, não poderia também deixar aqui de falar um pouquinho. A cidade aqui de Bauru, o estado de São Paulo, tem igualmente a sua história, né? A sua trajetória, tem dentro do espiritismo. Onde tivemos, né, a honra, a alegria, o privilégio de termos aí dois grandes espíritas e amigos conhecidos nacionalmente e que trabalharam afinco em prol da doutrina. Um deles foi Richard Simonetti, nosso saudoso Richard. Orador e escritor espírita, escreveu 65 livros. E Richard ele era integrante, né, da Academia Bauruense de Letras. Além da atuação literária, Simonetti ele era reconhecido em Bauru por seu trabalho filantrópico. Realizou também palestras nos Estados Unidos, na Austrália, Bélgica, Inglaterra, França, Itália, Suíça, Portugal e Itália. Então, ele estava bem versado, né? Aí trazendo a sua contribuição e muito grande. Bem, seus livros foram também traduzidos, vejam, nas mais diversas línguas, sendo comercializados até mesmo na Finlândia. Finlândia, isso mesmo. E ele foi um dos criadores aqui, né, do SEAC, que é o Centro Espírita Amor e Caridade, né, de Bauru, por onde aqui nós estamos hoje transmitindo a nossa palestra Aulas da Vida. Desencarnou no mesmo dia do nascimento de Allan Kardec. Outro foi, pessoal, Hernani Guimarães Andrade. Hernani Guimarães Andrade, ilustre pesquisador científico. Ele que realizou árduo e profícuo trabalho no campo da pesquisa nas áreas da parapsicologia, da psicobiofísica e da transcomunicação instrumental. Em 13 de dezembro de 1963, Hernani, né, Guimarães, ele fundou o Instituto Brasileiro de Pesquisas Psicobiofísicas, onde então ele procurou fazer o quê? Demonstrar, pelo seu trabalho científico, a existência da reencarnação. Uma forma para comprovar a existência, né? E dos fenômenos paranormais, como a mediunidade e a obsessão espiritual. E por ser, pessoal, o mês de abril voltado principalmente ao espiritismo, iremos encontrar neste período importantes acontecimentos também, eventos que notabilizaram a história e a trajetória desta linda e sublime doutrina. Vamos lá? Em 1º de abril de 1858, dois eventos simultâneos ocorreram, que foi o nascimento do jornal A Caridade, na cidade de Ouro Preto, e a fundação da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas por Allan Kardec, e outros colaboradores em Paris, na França, né, considerado o primeiro centro espírita do mundo. O lançamento também do Evangelho segundo o Espiritismo em 15 de abril de 1864, tendo sido publicado inicialmente, para muitos que não sabem, sob o título de Imitação do Evangelho, isto em 22 de abril de 1872. Tivemos pela primeira vez a materialização do espírito Kate King, tendo como médium na época a jovem Florence Cook. Tudo em abril, pessoal. Isso vem aí trazer então este presente para a doutrina, que tudo foi aí concentrado para a nossa alegria e assim para podermos contemplar, homenagear esse mês tão importante para nós.
E foi apresentado também no Senado dos Estados Unidos um projeto de lei pelo senador James Whitley, que a partir do dia 7 de abril de 1926 seria concedido aos médiuns o direito de exercerem livremente os seus dons mediúnicos. Então, ele trabalhou também arduamente. Agora, no dia 4 de abril de 1932, é publicado o primeiro número do jornal Mundo Espírita no Rio de Janeiro, sob a direção de Henrique Andrade, transferido posteriormente para a Federação Espírita do Paraná no dia 18 de abril de 1957. Espíritas, olha que bacana, hein? Surge também o primeiro selo espírita do mundo. Olha aí, até vou trazer aqui para a gente conhecer, de perto, comemorando aí no Brasil o centenário do aparecimento de O Livro dos Espíritos. É um presente, então, para nós. Aí o selo, para quem ainda não teve essa alegria de conhecer. Aí trazemos a imagem, Pois bem, e através do projeto também pelo deputado Alberto Calvo, foi sancionado no dia 27 de dezembro de 1996, pelo Estado de São Paulo, Lei 9.471, artigo 1º, a institucionalização da comemoração do Dia dos Espíritas. Uau, hein? Dia dos Espíritas. A partir do dia 18 de abril de 1997, no mesmo dia e mês da primeira edição de O Livro dos Espíritos. Coincidentemente, não. Tudo vem por uma causa, Bom, foram significativos acontecimentos como esses, meus amigos, que marcaram o movimento e a difusão do Espiritismo dentro do mês de abril. Bendita seja a doutrina dos Espíritos, fonte de inesgotáveis tesouros de amor e sabedoria. Mesmo que sendo de forma anônima, pequenina e despretensiosa, não desprezemos o valioso concurso do trabalho no bem, meus amigos. Não. Que porventura chegarem às nossas mãos. Como nesta parábola, que aqui vamos encerrando o nosso encontro, que se encontra na Revista Espírita de Allan Kardec, no mês de dezembro, na Revista Espírita de Kardec, dezembro de 1859, onde ali diz assim que havia um homem rico e generoso. E encontrando então no seu caminho 3 infelizes cegos, exaustos de fome e fadiga, então lhe ofereceu a cada um deles uma moeda de ouro. O primeiro, cego de nascença, amargurado pela miséria, nem mesmo abriu a mão. Dizia ele que jamais tinha visto um rico oferecer ouro a um mendigo. Isto era impossível, afirmava. Já o segundo cego, estendendo maquinalmente a mão, logo em seguida ele repeliu a oferta que lhe fazia. Como seu amigo, considerava aquilo tudo uma ilusão, ou até mesmo uma brincadeira de mau gosto. Ou seja, numa palavra, para ele a moeda era falsa. Ao contrário, o terceiro cego, cheio de fé em Deus e de inteligência, ele tomou a moeda, apalpou-a, levantou-se e, abençoando o benfeitor, partiu para a cidade vizinha, a fim de adquirir o que faltava à sua existência. Então nos ensina a parábola que os homens são os cegos. O Espiritismo é o ouro. Muita paz a todos. Que Deus possa nos guardar em sua infinita bondade, para que os nossos dias aqui na Terra sejam de alegria
seja de solidariedade, como assim o Cristo aguarda de todos nós, na união, fazendo uma família única. Paz a todos, fiquem com Deus.